Você pode ter clientes em outros países também. Eu dou aula para um preparador físico, ele faz doutorado numa das maiores universidades aqui do Brasil. Eu estava batendo um papo com ele e ele me falou, poxa, eu queria falar inglês não só para o preparo que ele está fazendo para o doutorado dele, mas porque eu posso trabalhar como personal trainer para outras pessoas de outros países. Então você abre o seu leque de oportunidades sendo um microempreendedor que fala inglês. Você já pensou nisso? Que você pode oferecer os seus serviços e hoje em dia oferecer serviço online? Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Fala Inglês com Segurança. Aqui eu vou te mostrar como é possível você superar o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e no episódio de hoje vamos falar sobre oportunidades de negócios para quem fala inglês. Vamos começar falando sobre comunicação, né? Então, falar inglês, usar inglês no trabalho, as oportunidades que temos com inglês no trabalho tem a ver com comunicação. E hoje, a gente conseguir se comunicar bem é uma habilidade, um soft skill, né? Que o pessoal fala em inglês, uma habilidade importantíssima no nosso trabalho, no mercado de trabalho, é uma habilidade muito valorizada. Mas não é só para o trabalho que a gente precisa saber se comunicar bem. Existem estudos que dizem que a porcentagem de divórcios por casais não conseguirem se comunicar é muito alta. Então, um casal se divorcia porque simplesmente não consegue se comunicar, né? As duas pessoas não conseguem se comunicar e isso acaba levando a um divórcio. Então, vejam a importância da comunicação, claro, para o trabalho, mas também para a nossa vida como um todo. A comunicação nos dá uma voz. Nós conseguimos expressar as nossas opiniões, os nossos desejos. A gente é compreendido também. Quando a gente se comunica bem, as pessoas compreendem bem o que nós estamos falando. Então, saber se comunicar é muito importante. Saber se comunicar em inglês no mercado atual de trabalho é mais importante ainda. E a gente tem visto que as mudanças que acontecem no mercado de trabalho são muito rápidas. Tem tecnologia nova o tempo todo aparecendo. A gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas, conceitos novos. E o mercado muda de uma forma veloz. E a gente tem observado que aqui no Brasil, a escassez de pessoas que falam inglês tem impactado muito as empresas. Por quê? Existem muitas empresas brasileiras que estão se internacionalizando. Existem empresas brasileiras que estão merging, né? Estão fazendo uma fusão com empresas internacionais, onde então quando chega uma empresa internacional para fazer essa fusão com uma empresa brasileira, é claro que os colaboradores da empresa brasileira precisam falar inglês para se comunicar com seus pares internacionais. Ou até mesmo empresas internacionais que estão comprando empresas brasileiras e também esses colaboradores precisam falar inglês para conseguir se comunicar com seus novos pares, seus novos chefes. Então, num cenário aqui no Brasil, onde apenas 3% da população é fluente de fato no inglês, quem fala inglês, quem supera o medo de falar inglês no trabalho, fala inglês com segurança, está numa vantagem competitiva muito grande. Mas esse é um motivo só para você pensar e se questionar sobre o valor de ser fluente no inglês para o seu trabalho, para a sua jornada profissional, para o seu crescimento profissional. Existem alguns outros motivos que eu quero falar aqui para você também, para você ir pensando e raciocinando aqui junto comigo, se vale mesmo a pena, qual é a importância disso, do inglês para o trabalho. Quando você fala inglês, quando você é fluente no inglês, quando você fala inglês com segurança no trabalho, isso te abre muitas oportunidades. Você tem uma expansão muito grande de oportunidades disponível para você. Empresas precisam de pessoas que se comuniquem mundialmente, que se comuniquem em inglês com fornecedores, com clientes do mundo todo. Então, quando você está preparado, você desponta na sua empresa por ser fluente no inglês,
você pode ter certeza que novas oportunidades vão abrir para você, certamente. Outro motivo também, melhores salários. Então a gente sabe que, de acordo com uma pesquisa feita pela Cato, em março desse ano, as pessoas que falam inglês têm salários melhores, muito melhores comparando com seus pares, e também têm oportunidades muito maiores de crescimento profissional por saberem inglês. Então, se você está competindo com alguém, ali você está numa vaga nova, numa promoção que apareceu na sua empresa, e você tem inglês e aquele seu par não tem inglês, pode ter todos os outros cursos iguais, mas você tem o inglês como um diferencial, pode ter certeza que aí está a sua vantagem competitiva e você pode conseguir muito mais facilmente essa promoção por causa do inglês. Outra vantagem de você falar inglês no trabalho: você pode trabalhar no exterior. Você tem vontade de mudar de país, ter essa experiência de morar em outro continente, outro país, outra cultura? Então, se você fala inglês, você tem essa oportunidade muito mais facilmente, muito mais. Então, você já está preparado para quando surgir aquela vaga, surgir aquela oportunidade para você mudar de país, abrir aquela oportunidade, aquela chance, você já está pronto, você já está pronta para desbravar o mundo. E também você aumenta o seu network, tá aí mais um motivo. Você aumenta seu network porque você vai começar a interagir com pessoas não só do Brasil, mas você pode interagir com pessoas dentro do seu próprio nicho, mas de outros países. Então você aumenta muito o seu network quando você fala inglês. E também uma outra vantagem muito grande, um outro ponto muito importante é você aprende sobre uma cultura nova. Aprender uma língua não é só aprender a língua, mas é você aprender uma cultura nova, é você aprender a pensar de um jeito diferente, né? A gente fala, uma cultura diferente é tão estranho pra gente, mas não é estranho, diferente ou errado, né? Pode até ser diferente, mas não estranho ou errado. É só apenas uma forma diferente de pessoas pensarem. Por exemplo, um americano, ele acorda cedo e ele dorme cedo, ele janta cedo. Um americano, uma família típica americana, 5h30, 6 horas da tarde, tá jantando, tá terminando de jantar. Muitas cidades, restaurantes, shoppings fecham cedo, porque todo mundo acorda cedo e vai dormir cedo. Faz parte da cultura. Então, quando você tem esse contato com uma cultura nova, você enriquece o seu conhecimento, então é para o seu benefício próprio, você entende como outras pessoas pensam, de outras culturas diferentes, e também você está muito mais preparado para você lidar com fornecedores e com clientes do exterior. Então, são esses pontos todos que te colocam à frente na hora de concorrer para uma vaga, ou seja, para um emprego novo ou dentro da sua própria empresa. E para você que é microempreendedor, que trabalha por conta própria, também é uma vantagem você saber inglês. Você pode ter clientes em outros países também. Eu dou aula para um preparador físico, ele faz doutorado numa das maiores universidades aqui do Brasil. Eu estava batendo um papo com ele e ele me falou, poxa, eu queria falar inglês não só para o preparo que ele está fazendo para o doutorado dele, mas porque eu posso trabalhar como personal trainer para outras pessoas de outros países. Então você abre o seu leque de oportunidades sendo um microempreendedor que fala inglês. Você já pensou nisso? Que você pode oferecer os seus serviços e hoje em dia oferecer serviço online é tão mais fácil, né? A gente tem tanto contato hoje que o céu é o nosso limite, não é verdade? Então, para um microempreendedor também, saber inglês, isso te abre muitas oportunidades novas que só com português você não teria. Então, eu dei esses motivos todos para você falar inglês no trabalho. Por que é importante investir no inglês para o seu trabalho? Porque é importante você falar inglês com segurança, superar o medo de falar inglês no trabalho, porque esses são alguns dos muitos motivos que você tem para falar inglês. E a gente tem um aluno aqui, tem o depoimento dele, tá até aqui no nosso canal do YouTube, o Nilson. Ele acabou de mudar para o Canadá e ele teve esse projeto, ele teve uma oferta na empresa dele, é uma empresa mundial, brasileira, mas é uma empresa grande, global, muito conhecida, que tem uma planta no Canadá. E ele teve essa oportunidade há um pouco mais de um ano de ir para o Canadá, só que ele não falava inglês. Então ele
começou o curso com a gente e ele se dedicou muito no curso, se dedicou bastante nesse 1 ano de jornada que ele fez de inglês conosco. Nesse meio tempo, ele teve que fazer uma apresentação em inglês, uma entrevista de 1 hora em inglês ele fez. Ele teve que fazer uma visita até o Canadá para conhecer a empresa nova onde ele ia trabalhar, conversar com as pessoas ali, com quem ele ia trabalhar. Ele fez essa viagem, aí voltou, ficou mais meio ano aqui e ele foi transferido, mas ele estava preparado, ele viu a oportunidade, ele se preparou e hoje faz pouco tempo que ele está lá no Canadá e está vivendo essa aventura nova com a família dele. Então, oportunidades para quem fala inglês no trabalho, oportunidades diferentes, oportunidades melhores não faltam num país onde apenas 3% da população é fluente no inglês. Bom, se você está aqui no vídeo comigo até aqui, você entendeu como o inglês é importante para a sua carreira profissional. Então agora eu quero te falar 2 coisas que você não deve fazer se você já entendeu que você precisa de inglês, você quer ser fluente no inglês, você quer fazer parte dos 3% de fluentes no Brasil. Então eu vou te dar 2 dicas para você não fazer, para você conseguir chegar aí nessa fluência no inglês. A primeira coisa que você não deve fazer é começar a estudar inglês, tentar fazer a aquisição do inglês estudando gramática. Gramática, sim, claro, gramática é importante, mas você começar a estudar, você querer falar inglês, começando pela regra gramatical, ela não vai te ajudar nem um pouquinho. Ao contrário, as regras gramaticais servem apenas para travar a gente. Eu gostei de uma definição que eu vi hoje muito bacana sobre o que é gramática. Gramática é um conjunto de observações que acadêmicos registraram ao documentar uma língua. Então, tinham acadêmicos, linguistas que estavam observando pessoas conversando na sua língua nativa e como eles registraram isso, como eles documentaram isso. Eles foram pegando as regras gramaticais que as pessoas estavam usando para falar e foram anotando e montaram livros e mais livros sobre o estudo da gramática. Qual é o problema disso? A língua é viva, a língua não é algo estático, algo que fica parado. E para cada regra gramatical que você estuda, você tem que aprender mais 5 exceções para cada uma regra, justamente por isso. Porque cada um usa de um jeito. O que é certo nos Estados Unidos, no inglês, pode não ser certo na Inglaterra. O que é certo na Inglaterra pode não ser certo na Austrália. O que é certo na Austrália pode não ser certo na África do Sul. Por quê? Língua é dinâmico e a língua vai mudando. Então você estudar regras quando você precisa fazer a aquisição de algo que é muito dinâmico, isso vai fazer você apenas o quê? Emperrar. Então a gramática, você querer aprender a falar inglês estudando regra gramatical vai ser prejudicial para você. O que você precisa para fazer a aquisição do inglês é falar. É aprender a falar falando. Aprender o como se fala. Como que eu falo tal expressão em inglês? Como que eu falo o present perfect em inglês, por exemplo, e não o porquê. Quando você entende o como se usa, você vai conseguindo fazer a aquisição da gramática de uma forma intuitiva, porém muito mais eficiente. Então, a primeira coisa que você não deve fazer é começar estudando por regras gramaticais. A segunda coisa que eu não recomendo que se faça quando você entendeu que eu preciso de inglês para o meu trabalho, então eu vou procurar um curso de Business English. Então você começar a sua jornada na fluência de inglês com o curso de Business English não vai te ajudar nesse processo. Por quê? A gente não consegue segmentar a língua em partes. Então eu quero aprender em inglês para o trabalho. Então eu vou aprender só para o trabalho. Então eu sou da área médica, então eu vou aprender só para medicina ou para fisioterapia ou para seja
a área que for, ou eu sou advogado, então eu preciso do inglês para direito. Você não consegue segmentar a língua em partes para você aprender por partes. A gente primeiro precisa ter uma base. E não é o básico, mas é uma base que você precisa do inglês, com vocabulário, com pronúncia, com estruturas gramaticais na prática, você sabendo logo desde a primeira aula, você está treinando ali presente, passado e futuro, mas você precisa dessa base toda para depois você ir para o específico que você precisa. A gente tem um exemplo aqui de um aluno nosso de alguns anos que ele veio fazer um dos nossos cursos de imersão. Conversando com ele, ele falava muito bem sobre perguntas de entrevista de trabalho por inglês. Era muito interessante, ele falava em nível avançado. Você perguntava para ele, me fala sobre a sua carreira, me fala seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ele sabia falar tudo muito bem. Quando a gente saía desse roteiro de entrevista de trabalho em inglês, ele não conseguia falar nada. Por quê? Ele apenas focou nisso, em se preparar para entrevista de trabalho para inglês, mas aquele inglês que ele precisava usar na empresa, aquele inglês para receber um estrangeiro, aquele inglês que você, aquele small talk, aquele bate-papo que você precisa fazer quando você está começando uma reunião de trabalho, uma apresentação, ele não tinha. Então, primeiro tem que focar, aí ele teve que voltar e fazer o curso completo para ele ter o ganho todo de vocabulário e gramática. Então, primeiro precisa focar em construir uma base sólida do inglês e a partir daí você construir e ir para sua área específica, Business English, ou seja, para a área de interesse que você tem no inglês. Então, as duas coisas que você não deve fazer se você entender o que você precisa do inglês para sua carreira profissional é começar estudando gramática e focar só no Business English. Aqui na The Immersion House nós temos um método chamado método NELF, que a gente foca justamente nisso, na comunicação. Primeiro a gente ensina você a falar inglês, isso é o mais importante, você fazer a aquisição do inglês, você saber a gramática, não o porquê, não sentar e ficar estudando regra gramatical com papel e caneta, mas como você utiliza a gramática na prática, no seu dia a dia, na sua conversação. Então o método NELF, que é o N de neurociência, E de espiritualidade, L, linguística, e o F de fonoaudiologia. No nosso método, que é um método ativo, você vai fazer a aquisição do inglês. Desde a primeira aula você vai conversar, você vai, então, primeiro, como eu disse, aprender a base do inglês. No primeiro módulo, você vai aprender a falar tudo sobre você. Você começa sabendo se apresentar, falar da sua rotina, falar da sua família, de saber descrever sua família, descrever sua casa, descrever sua cidade, para depois você expandir o vocabulário, né? Porque não dá pra gente ser fluente falando só sobre a gente mesmo. Então no segundo módulo, a gente expande esse vocabulário para você ter o que conversar com outras pessoas. Então você vai conversar sobre sustentabilidade, sobre imigração, sobre aquecimento global, sobre educação, sobre mindset de crescimento. Então a gente tem vários temas para o aluno ter um grande ganho de vocabulário, de estruturas gramaticais, uma base grande para depois nós caminharmos e entrarmos na parte mais específica, que é a parte do Business English. Então, a partir já do segundo módulo, a gente começa com um roteiro, onde você vai falar sobre o seu trabalho, sobre suas responsabilidades, falar da empresa, descrever o seu departamento. Então, esse é o primeiro roteiro que você vai treinar, falar sobre o seu trabalho. Depois, você tem mais o segundo roteiro, que você vai falar sobre a sua carreira profissional. Não só sobre o seu trabalho atual, mas toda a sua história de carreira profissional. Então você vai falar com detalhes sobre os seus hard skills, sobre os seus soft skills, sobre as suas maiores realizações profissionais, sobre os desafios que você já superou na sua carreira profissional. Então você tem esse segundo roteiro quando você fala de forma muito organizada, com vocabulário de nível avançado, esse seu histórico de carreira profissional. Depois a gente trabalha também com
entrevista de trabalho baseado em habilidades e competências, que hoje é o que mais se usa para entrevistas de trabalho. A gente vai treinar você a responder muitas perguntas relacionadas às suas habilidades, às suas competências, de uma forma estruturada, de uma forma organizada em inglês. E por último, você vai também aprender a fazer um discurso em inglês. Você vai defender uma tese. Você vai escolher a tese, você vai defender a sua tese e você vai dar a sua opinião em nível avançado, de forma estruturada, com muita confiança em inglês. Tudo isso a gente faz no nosso curso de 1 ano. Então, em 1 ano, quando você tem a ferramenta correta, quando você começa da forma correta, quando você começa com a conversação, ao invés de começar com estruturas gramaticais, em 1 ano você consegue chegar muito longe, como o nosso aluno Nilson, que em 1 ano ele conseguiu o que ele precisava no inglês dele para fazer essa mudança para o Canadá. Então, eu quero deixar aqui umas dicas para você agora, para você se imergir no inglês. Isso é muito importante, né? Não é à toa que o nome da escola é The Immersion House, a casa da imersão, porque a gente acredita que num método ativo e imersivo. Então, um método ativo onde você está praticando, você não está só recebendo, você está fazendo, você está falando. E por imersão, quando você está imerso no inglês, a forma como você consegue internalizar a informação tem um impacto muito maior do que você estudar por longos anos o inglês. Quando você está ali em constante contato com o inglês, com o método ativo, você consegue fazer a aquisição de uma forma muito mais rápida. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para você já começar agora, não tem desculpa, já começa agora a fazer a sua imersão de inglês. Primeira coisa é, leia inglês. Então, o que você precisa aprender de novo no trabalho, por que você não começa a pesquisar inglês, começa a ler inglês, tem esse contato em inglês constante, leia em inglês. A segunda coisa, escute em inglês. Então, poxa, mas eu tenho dificuldade com listening, eu não entendo muito inglês, não tem problema. Procura vídeos no TED Talks, por exemplo, ou no YouTube, que é da sua área de interesse. Procura na sua área profissional, pode ser na sua área profissional. Coloca legenda, mas você vai se acostumando com o inglês. E aí você pode, aos poucos, trocando a legenda do português pela legenda no inglês, mas mantenha esse contato de ouvir inglês. Então, leia em inglês, escute em inglês. O terceiro, crie em inglês, isso é bastante importante. Crie através de roteiros, eu vou te explicar como fazer isso. Você pode montar, vamos pensar numa entrevista de trabalho em inglês. Tem algumas perguntas que são muito comuns, que aparecem em entrevistas de trabalho, como onde você se vê daqui 5 anos, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Então você monta um roteiro pensando nas respostas para essas perguntas, escreve esse roteiro em inglês, e depois você pratica esse roteiro. Então, se você não sabe muito inglês, pede para alguém te ajudar. Procura, dá para você usar vários recursos na internet que vão te ajudar a traduzir. Pede para alguém te ajudar na tradução também, se você tem algum conhecido que tem um nível de inglês acima do seu. E aí você tem esse roteiro em inglês e aí você vai treinar. E o treino é treino falando, eu brinco, gosto sempre de falar isso, que o material didático da The Immersion House é a plataforma que a gente tem de ensino e a boca, a sua boca, é esse o nosso material didático, você precisa usar a sua boca para falar. Então esses roteiros que você for montar, você monta e você vai praticar falando em voz alta, falando com confiança, se imaginando já na entrevista de trabalho em inglês, ou se imaginando dando aquela apresentação em inglês. É muito importante você fazer isso, tá? Não adianta só ler em silêncio na cabeça, porque existe um mundo à parte, que é ler em silêncio e abrir a boca para falar. São duas coisas diferentes e na hora que a gente vai abrir a boca para falar, tudo aquilo que a gente se imaginou falando não sai, não é verdade? Então precisa treinar com a boca falando em voz alta. E a última coisa é, saiba, eu gosto dessa expressão em inglês, count your blessings. Saiba contar as suas bênçãos. O que é isso? Saiba contar seus pequenos ganhos. Então você já entendeu que inglês
é fundamental para sua carreira profissional, que inglês vai te abrir muitas oportunidades na sua carreira profissional. Você entendeu que aprender por imersão é um jeito muito eficiente, rápido, prático de fazer aquisição do inglês. Então, agora que você entendeu isso tudo, você começou a sua jornada, está começando a sua jornada no inglês, então saiba contar as suas bênçãos, saiba contar os seus ganhos. Não espera você chegar lá, depois que você terminou sua entrevista de trabalho em inglês, você falar, poxa, estou falando inglês. Não. Vá percebendo os seus pequenos ganhos, vá percebendo o seu crescimento diário, seu crescimento semanal. Não espera chegar lá no fim, não conta só a grande superação que você teve, mas vá percebendo a superação em cada passo da sua jornada. Isso é muito importante para o seu crescimento no inglês, isso é muito importante para você se manter focado na sua jornada de fluência no inglês, ok? Então essas são as dicas que eu deixo aqui para vocês. Eu espero que você se comprometa com você mesmo na sua jornada do inglês, que você tenha entendido como é importante o inglês hoje, como é uma grande vantagem o inglês para a sua carreira profissional. E stay tuned! Fique ligado que logo mais vai ter outro vídeo e eu vou te dar mais dicas, te explicar mais coisas sobre inglês. See you next time. Te vejo na próxima. Bye bye!